Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. SEI, que analisa supostas irregularidades no registro de frequência dos médicos da rede municipal, quer fiscalizar a situação de perto. Jogar santinhos em vias públicas próximas a locais de votação poderá gerar multa de mais de R$12 mil aqui em Guarulhos. Comissão de Direitos Humanos promove o primeiro encontro municipal do orgulho LGBTQIAP+. Comissão de Direitos Humanos contata governo federal para auxiliar no acolhimento de refugiados. A partir de agora, no Jornal da Câmara. A Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara de Guarulhos vistoriou as obras contra enchentes que estão sendo executadas ao longo do rio Baquirivu. A visita foi acompanhada por representantes da Prefeitura. Presidida pelo vereador Romildo Santos, do PSD, a Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara de Guarulhos vistoriou, no último dia 26, as obras do projeto Viva Baquirivu. As intervenções prometem reduzir as enchentes na cidade em até 70%, com ampliação da calha do rio, construção de 5 piscinões, recuperação de áreas de várzea e a futura implantação de um parque linear. Está prevista a canalização de mais de 14 quilômetros do Baquirivu. Romildo mostrou otimismo com relação às obras. Quem sofre aqui são muitas pessoas, são mais de 200 mil pessoas. E essas 200 mil pessoas hoje não vão mais sofrer como sofriam, né? É uma obra que vai ficar para o resto da vida. É uma obra que a minha neta, que tem 5 anos, hoje as duas, elas não vão nem imaginar o que era isso aqui, né? Vai ficar na memória dos mais velhos ou nas fotos que vão ter. O orçamento total da revitalização do Baquirivu deve girar em torno dos US$120 milhões. O financiamento vem de um empréstimo contraído pela Prefeitura e aprovado pelos vereadores em sessão na Câmara. Serão US$96 milhões angariados junto à Corporação Andina de Fomento e ao Banco de Desenvolvimento da América Latina. Os outros US$24 milhões virão dos cofres do governo municipal. As obras são divididas em 3 trechos do rio, chamados de lotes. O trecho que passa no Parque São Luís está quase concluído, como explica o secretário de Obras, Francisco Caroni. Dentro do lote 2 nós temos também o córrego do Coxo Velho, que em 1.160 metros também está sendo feita a canalização dele. Lá nós já tivemos a oportunidade de passar por lá. O fundo dele está totalmente pronto, o fundo dele é total em concreto. E as paredes também já estão executadas, a gente já tem ele praticamente concluído, faltando uma pequena parte de paredes a serem colocadas, bem na chegada do aeroporto, e o restante é só fazer a parte de plantio de gramas e elementos arbóreos em cima dele. O trecho próximo ao aeroporto e à rodovia Hélio Smith deve ficar pronto dentro de 1 ano e 3 meses. Segundo o secretário de governo, Edmilson Americano, as famílias que moravam em casas improvisadas na beira do rio foram removidas e colocadas em aproximadamente 300 moradias populares. Nós daremos ali quase 300 moradias para essas pessoas morarem de uma forma bem digna, numa casa de 45 metros quadrados, onde tem cozinha, tem banheiro, enfim. É um projeto gigantesco e, mais uma vez, uma determinação do prefeito Guti de um projeto muito arrojado, ousado e que tem que ter muita coragem para iniciar. Iniciou, está aí, estamos avançando, se Deus quiser, entregaremos essa maravilhosa obra que será um grande legado para a população, Romildo. Vereadores, um grande legado. O pacote das obras de revitalização e contra enchentes também prevê a implantação de 2 corredores de ônibus, um na Avenida Natália Zarife e um na Rua Jamil João Zarife. A SEI, que analisa possíveis irregularidades nos registros de frequência dos médicos nas unidades básicas de saúde, pretende realizar diligências para fiscalizar a situação presencialmente. A SEI, Comissão Especial de Inquérito dos Médicos, se reuniu nesta segunda-feira, 26 de junho, para analisar as respostas da Secretaria Municipal da Saúde aos questionamentos sobre o registro de frequência dos médicos da Rede Pública Municipal de Saúde de Guarulhos.
O órgão não enviou informações de alguns equipamentos, como o HMU, Hospital Municipal de Urgências, o Hospital Pimentas Bom Sucesso e a UPA, Unidade de Pronto Atendimento Tabuão. A presidente da comissão, Karina Soutur, do PSD, comentou a falta de informações. Das perguntas que fizemos, acho que ficou faltando aí uns 40% ainda, porque a prefeitura manda o que as unidades mandam, principalmente HMU, que é um hospital que a gente tem terceirizada, né, que tem muita reclamação, então não veio as respostas que a gente precisava. Então sem o PA, o Tabuão também não veio, então quando falta não tem como a gente fazer realmente toda a fiscalização que a gente precisa. O HMU, por exemplo, e o Tabuão, eles trabalham com o ponto do Dr. RD. Então, como funciona o Dr. RD deles, né? Será que tem um rastreamento? Porque se ele tiver o GPS, a gente vai saber realmente se os médicos estavam na unidade ou se saíram da unidade. E se não for isso, realmente não funciona, né? O Dr. RD, porque para registrar a presença da onde a gente estiver, a gente não vai saber se o médico vai estar lá mesmo. Então, além de fazer novas perguntas à secretaria e dar mais tempo aos equipamentos de saúde para enviarem as informações que faltam, a comissão pretende fiscalizar os locais presencialmente. A gente resolveu hoje na reunião fazer diligências, procurar e fazer visitas, principalmente no PA Maria Dirce, no PA Dona Luísa, no HMU, que a gente tem muita reclamação, para poder acompanhar e ver realmente o que está acontecendo. Porque só com o material que mandou, a gente não consegue ter realmente aquilo que a gente precisa em mãos, que é saber onde que estão nossos médicos, que a gente tem quase 900 médicos na rede. Não precisa ter tanta reclamação assim, né? Tanto abandono dos nossos munícipes nos locais sem médico. Então é isso que a gente precisa levantar. Está faltando muitos dados ainda. A Comissão de Direitos Humanos recebeu representantes de uma associação de afegãos que estão acampados no aeroporto de Guarulhos. A demanda mais urgente é conter um surto de sarna que atingiu o grupo. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Guarulhos recebeu representantes da ARRO, a Organização de Resgate de Refugiados Afegãos, durante a reunião do último dia 26. Os refugiados políticos do Afeganistão, que fugiram do país por conta do governo talibã, vieram pedir ajuda ao legislativo por conta das condições precárias que enfrentam no aeroporto de Cumbica, local em que estão acampados. São 216 pessoas, sendo 34 crianças, que estão sem habitação e sem condições mínimas de higiene, como um local para tomar banho e para lavar as roupas. Eles estão à espera de uma solução do governo federal e vieram em busca de auxílio do município. A principal demanda do grupo hoje é conter um surto de escabiose, a popular sarna, que já atinge 20 pessoas. O apelo estava em um documento trazido pelos representantes da ARRO e lido pela vice-presidente e tradutora Ana Paula Pinhatti Oliveira. O presidente da Câmara, Ticiano Americano, do Partido Cidadania, participou rapidamente do encontro. Por meio de uma chamada de vídeo com o secretário municipal de Assistência Social, Fábio Cavalcante, Ticiano garantiu que o Legislativo vai ajudar no que for possível para conter o surto, já que os doentes devem ser isolados do restante do grupo. Presidente da comissão, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, enfatizou a importância de tratar a doença e pediu doações, como um gesto de solidariedade. É uma situação complexa, estamos tendo o primeiro contato, vamos encaminhar para Brasília já alguma interlocução, porque é uma competência federal, mas a Câmara compete acompanhar e dar os subsídios possíveis à assistência social, que na cidade tem a responsabilidade de acompanhar dia a dia. Agora, o mais importante é que nós temos que pedir o apoio a todas e a todos, no sentido de nos ajudar com roupas de cama, porque, infelizmente, eles estão com um problema muito grave, que é um surto de sarna, e esse surto de sarna pode contaminar os 216 e outras pessoas que estão ali. Então, enquanto Câmara, a gente acompanha, mas enquanto crise, nesse momento de solidariedade a eles, nós vamos ter que ver como dinamizar a resolução desse problema de saúde, que, a meu ver, nesse momento é muito grave. Na participação remota, o secretário de Assistência Social disse que os doentes receberam medicação e que tentará contato junto ao aeroporto para liberar os vestiários com chuveiro para que os afegãos possam se higienizar.
O presidente da ARRO, Shabir Ahmad Niazi, chegou ao Brasil no ano passado e ficou no aeroporto por mais de 30 dias. Ele espera que a situação ganhe visibilidade do poder público para que uma resolução seja rápida. I'm coming here to, with government, do something for these immigrants. When the other immigrants coming new, they don't stay in airport. They have a place to go over there to training about the education, to get information about the country, to get information about the situation of immigrants, to get information about the human traffic, because a lot of the situation of airport too much bad. A lot of people is coming and doing human traffic and using this situation of the immigrants. O que nós mais necessitamos nesse momento seria realmente da visibilidade dos poderes, né, políticos que pudessem realmente tomar conta dessa situação que está acontecendo. Atualmente, todas as 180 vagas para refugiados no município estão ocupadas. Por isso, os afegãos aguardam uma atitude do governo federal. Jogar santinhos na rua, perto dos locais de votação, pode gerar multa de mais de R$12 mil aqui em Guarulhos. Uma proposta sobre o tema foi avaliada nesta semana na Comissão de Finanças e Orçamento. Em reunião nesta terça-feira, 27 de junho, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou 6 itens, emitindo parecer favorável a 4 deles. Uma das propostas com avaliação positiva trata de uma alteração no Código de Posturas de Guarulhos que proíbe o derrame de propaganda eleitoral no entorno dos locais de votação. Autor do projeto, o presidente da comissão, o vereador Geraldo Celestino, do PSC, destacou a emenda proposta pelos colegas de grupo. Aquele candidato ou pessoas ligadas ao candidato que forem pegos em flagrante fazendo essa sujeira na cidade, né, vão receber uma multa em torno de 3 mil UFGs. Que gera em torno de R$12 mil. Aí nós vamos tentar disciplinar a cidade e termos uma cidade mais humana, mais limpa, né? Porque jogar papel na rua não se ganha eleição. Eleição se ganha com trabalho. Então, fizemos uma emenda porque no projeto não falava que a pessoa teria que ser pega em flagrante. Então, nós colocamos flagrante, porque pode outras pessoas com maldade, né, pegar material de algum candidato e fazer o despejo na porta das escolas e nos locais de votação. A comissão também emitiu parecer favorável a 2 projetos do vereador Rafael Acosta, do Democracia Cristã, que tratam de direitos da mulher. Um deles obriga a fixação de placas informativas do serviço Disque Denúncia 180 da violência contra a mulher em Guarulhos. O outro prevê a destinação de 5% do total de moradias de programas habitacionais públicos instituídos pela Prefeitura a mulheres vítimas de violência doméstica e tentativa de feminicídio. Também recebeu parecer favorável uma emenda da Comissão de Meio Ambiente ao projeto da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB, que proíbe o fornecimento de produtos de plástico de uso único em hotéis, bares, restaurantes e padarias. A emenda corrige a referência a artigos do projeto. 2 propostas receberam parecer contrário. Entre elas, o projeto que cria o Programa de Aquisição Direta de Alimentos do Pequeno Produtor Agrícola, do vereador Edmilson do PSOL, que foi rejeitado por se tratar de matéria orçamentária de iniciativa exclusiva do Executivo. Os vereadores também foram contrários à proposta que institui a plataforma digital informativa das empresas estabelecidas em Guarulhos, por não indicar fonte de recurso. Autoria da vereadora Márcia Tasquete, do Progressistas. Um pedido de aumento na subvenção paga pelo município ao Hospital Stella Maris foi o principal tema de debate durante a sessão ordinária de segunda-feira, dia 26. Na última segunda-feira, dia 26 de junho, a Câmara de Guarulhos realizou a 37ª sessão ordinária. Durante os trabalhos, um dos principais temas debatidos pelos vereadores foi a situação financeira do Hospital Stella Maris. Representantes do hospital compareceram à sessão para reivindicar um aumento na subvenção paga pelo município à instituição. Segundo o Stella Maris, há 7 anos não há reajuste nos valores da tabela SUS. Boa parte dos parlamentares utilizou a tribuna para apoiar o pedido de aumento. A expectativa do hospital é que a subvenção atualizada seja incluída na lei orçamentária para 2024.
Outro assunto discutido foi a crise humanitária enfrentada pelos refugiados afegãos que estão abrigados no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Organização de Resgate de Refugiados do Afeganistão, ARRO, também visitou o Legislativo e solicitou auxílio para assegurar os direitos dessa população. Atualmente, 208 afegãos vivem no aeroporto sem acesso a condições básicas de higiene e alimentação. Diversos vereadores discursaram em solidariedade aos refugiados. Ainda na sessão, um representante da Polícia Rodoviária Federal também usou a tribuna. O inspetor Márcio Silva comentou um projeto da PRF que visa educar professores e alunos para prevenir crimes nas escolas. Já com relação à pauta de votações, nenhum item foi apreciado. No próximo bloco, Comissão de Direitos Humanos contata o governo federal para auxiliar no acolhimento dos refugiados acampados em Guarulhos. A gente volta já. A Comissão de Direitos Humanos promoveu o primeiro encontro municipal do Orgulho LGBTQIAP+, de Guarulhos. O evento aconteceu no plenário da Câmara na noite de 27 de junho. Com as bandeiras do arco-íris colorindo o plenário e as galerias da Câmara, a comunidade LGBTQIAP+, de Guarulhos ocupou as tribunas do Legislativo em evento promovido pela Comissão de Direitos Humanos. Presidente da comissão, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, ressaltou a importância de celebrar a diversidade e o respeito. Essa casa é a casa do povo e o povo tem que ser tratado na sua diversidade. E vejam, foi um dia histórico, significativo, com pessoas agraciadas, com experiências fortes de dor, mas de superação e que mostraram que é preciso trabalhar toda essa diversidade, porque nela tem uma riqueza infinda. Durante esse primeiro encontro municipal do Orgulho LGBTQIAP+, 22 pessoas foram homenageadas pelo trabalho realizado em prol da comunidade em Guarulhos e na região do Alto Tietê. A vereadora Rebeca Barbosa, atualmente presidente da Câmara de Salesópolis, foi uma das homenageadas. Ela é a primeira mulher trans a ocupar a presidência de uma casa de leis no Brasil. Nós moramos num país muito maldoso, um país hipócrita, de uma sociedade maldosa, machista, misógina, e por vezes, todos os dias, nós temos que lidar com as nossas tristezas e o desvalor de não sermos reconhecidos como competentes, como pessoas capazes de sentar no lugar que nós sentamos. Então, por diversas vezes na Câmara Municipal de Salesópolis eu falo que hoje eu sento numa cadeira que antes jamais era imaginado uma mulher como eu. Não só na figura feminina, de uma mulher biológica, que nasceu biológica mesmo, mas no quesito de ser uma mulher transexual. Nós ocupamos o ranking número 1 do país que mais mata mulheres como eu no mundo. Então, ocupar um cargo público, ser presidente de uma casa de leis, lutar por direitos, por políticas públicas, na elaboração de políticas públicas para pessoas não só transexuais, mas pela dignidade da pessoa humana na sociedade, é muito prazeroso, é muito honrado e me faltam palavras para falar da satisfação que é ocupar um lugar como esse. A representatividade política e a união da comunidade LGBTQIAP+, para combater o preconceito e os crimes de ódio no país foram alguns dos pontos abordados durante a audiência. Conselheiro estadual LGBT e homem trans, Luiz Fernando Uchoa, enfatizou a necessidade de participação ativa na política. É dizer que queremos ocupar esse espaço, não só mais como cidadãos comuns, mas como uma preparação para sermos parlamentares, para ocuparmos e construirmos leis de fato para empregabilidade, para investimentos em projetos culturais e principalmente passar a ideia de que nós, com oportunidade, conseguiremos traçar rumos políticos onde as diversidades se atravessam. Quer dizer que a Casa do Povo, ela tem que estar constituída com quem é povo.
O povo não é só branco, o povo não é só masculino, o povo não é só cisgênero nem heterossexual, o povo é a diversidade de ideias, é a diversidade de corporeidades, de afetividades, de sexualidades. O objetivo aqui com esse primeiro encontro é dizer que em todas as datas comemorativas desta comunidade e de outras comunidades, estaremos aqui debatendo, discutindo, nos tendo como principal ponto de afeto, porque o afeto tem que ser reverenciado nessa casa, a música, a cultura, as nossas inquietudes, porque essa casa ela tem que refletir 1.300.000 pessoas. Não é possível que aqui em Guarulhos só tenhamos nós aqui, LGBTQIA+P. E ao final do encontro, a violeira guarulhense Kelly Risuto fez uma apresentação especial no plenário do Legislativo. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Projeto que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em parques e praças da cidade foi avaliado pela Comissão de Educação, Esportes e Lazer. Confira! 5 itens foram avaliados pela Comissão de Educação, Esporte e Lazer em reunião nesta quarta-feira, 28 de junho. Receberam parecer favorável 2 projetos de decreto legislativo para concessão de título de cidadão guarulhense. Um deles para Valdomiro de Souza Silva, de autoria do vereador Dr. Lécio Sandes, do União Brasil, e o outro para Rafael Uriel Zenin, proposto pelo vereador Geleia Protetor, do PSDB. Também recebeu o aval da comissão o projeto de educação ambiental Aprendendo para Cuidar, de autoria do vereador Rafael Acosta, do Democracia Cristã. Os parlamentares também aprovaram as emendas propostas pela Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto que institui o programa Adote um Campo para captar parcerias com o objetivo de implantar, reformar e manter campos públicos de futebol amador, apresentado por Lauri Rocha, do PSD. Uma das emendas recomenda a retirada da palavra programa, que pode gerar implicações quanto às regras orçamentárias, e também a adequação da referência monetária usada para multas, passando de real para a Unidade Fiscal de Guarulhos. O projeto, que trata da proibição da venda e consumo de bebida alcoólica em parques e praças de Guarulhos, de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB, recebeu parecer contrário. O presidente da comissão, vereador Lauri Rocha, do PSD, explicou o motivo da rejeição da proposta. A comissão, aliás, discutiu muito esse projeto, até pensamos muito, mas chegamos à conclusão que esse projeto, pelo fato da prefeitura controlar a venda de bebida alcoólica na cidade, ela quem determina quem pode vender, os quiosques ou que não podem. Então, em praça pública, o consumo fica difícil, porque eu vou dar um exemplo. Uma praça onde tem um quiosque que está autorizado a vender bebida alcoólica, como vai poder fazer com uma pessoa que compra, autorizada pela prefeitura, e depois ela não pode consumir se ela pisar na praça? Então fica uma coisa um pouco difícil. Então, depois de uma polêmica dentro da comissão, chegou-se à conclusão de dar parecer contrário. Projeto que cria uma rede de proteção e acolhimento para menores de 18 anos que sofreram ou sofrem violência doméstica ou então que sejam órfãos em razão de feminicídio, passou pela Comissão da Criança nesta quarta-feira. Em reunião no dia 28 de junho, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude deu parecer favorável ao projeto que autoriza o Executivo a criar a Rede Municipal de Proteção e Acolhimento a Crianças e Adolescentes vítimas de violência doméstica e órfãos em decorrência de feminicídio. De autoria da vereadora Márcia Tasquete, do Progressistas, o projeto prevê a criação de centros de atendimento integral e multidisciplinar, a existência de espaço para acolhimento familiar e institucional, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar, além de núcleos da Defensoria Pública, serviços de saúde e psicológico, perícia técnica especializada e centros de educação e reabilitação para agressores. 6 projetos de autoria da Prefeitura foram deliberados favoravelmente na sessão extraordinária do último dia 28. Em sessão extraordinária realizada dia 28 de junho, a Câmara de Guarulhos deliberou favoravelmente 6 projetos de lei de autoria da Prefeitura.
Com isso, essas proposituras seguem para análise das comissões permanentes do Legislativo. Entre os destaques está o projeto que autoriza o município de Guarulhos a contratar operações de crédito no valor de R$90 milhões com a Desenvolve São Paulo, agência de fomento do Estado de São Paulo. Por se tratar de uma matéria financeira, foi formada uma comissão especial de parlamentares para analisar a proposta. Outro item deliberado é uma alteração da lei que trata da estrutura organizacional do Departamento de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda. Além disso, foram deliberados projetos para desafetação de área, aquisição de imóvel e questões administrativas da Prefeitura. Ainda durante a sessão, os vereadores discutiram uma ação de despejo envolvendo os moradores do Morro do Amor, que estiveram presentes no plenário. Outro assunto debatido foi a situação financeira do Hospital Estela Maris. Representantes do hospital também compareceram ao Legislativo para solicitar reajuste na subvenção paga à instituição e convidar a população a doar sangue. A Comissão de Direitos Humanos contatou o governo federal para auxiliar no acolhimento dos refugiados nesta semana. Confira os detalhes. Após reunião na segunda-feira, 26 de junho, com representantes de refugiados afegãos instalados no aeroporto de Guarulhos, a Comissão de Direitos Humanos acionou o governo federal na terça-feira para ajudar a tomar providências de acolhimento ao grupo. Em reunião extraordinária na manhã desta quinta-feira, 29 de junho, a presidente da comissão, Janete Rocha Pietá, do PT, anunciou a visita a Guarulhos no período da tarde do ouvidor nacional de direitos humanos, Bruno Renato Teixeira, para averiguar a situação dos refugiados. Eu enviei para ele um resumo do quadro de 216 famílias, 34 crianças e solicitei urgência na situação que tem que buscar medidas. E também nesse surto de sarna, que torna ainda a situação mais degradante, tendo em vista a falta de higiene. Eles não têm lugar para tomar banho, eles não mudam a roupa todo dia, então ocorre isso, né? A presidente da comissão também vai aproveitar uma viagem a Brasília para discutir o problema com o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Projeto que trata da aprovação das contas do Executivo de 2019 recebeu o aval da Comissão de Constituição e Justiça. Em reunião na quinta-feira, 29 de junho, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa deu parecer favorável ao projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura referentes ao exercício financeiro de 2019. O projeto foi elaborado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, com base no parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que recomendou a aprovação. Os parlamentares também mantiveram o veto do prefeito a emendas de origem parlamentar ao projeto que cria um escritório de representação de Guarulhos em Brasília. As emendas prevêem que o Legislativo aprove a implementação de todos os recursos e investimentos obtidos da atuação desse escritório e que receba da Prefeitura relatórios trimestrais sobre as atividades da representação. O entendimento foi de que as emendas invadem a competência do Executivo. A comissão também analisou o projeto que trata do reconhecimento de utilidade pública do Instituto do Câncer Luta pela Vida, de autoria do vereador Dr. Lécio Sandes, do União Brasil. Os parlamentares decidiram enviar memorando ao autor, informando sobre a necessidade do envio de documentação. Na última sessão do semestre, a Câmara de Guarulhos aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Também foi aprovada uma autorização para o município contratar um empréstimo de R$90 milhões. Fechando os trabalhos antes do recesso parlamentar, a Câmara de Guarulhos aprovou 11 projetos até a fase final em 3 sessões extraordinárias realizadas dia 29 de junho. Entre os itens que mais geraram discussão está uma autorização para que o município contrate um empréstimo de R$90 milhões junto à Desenvolve São Paulo, a agência de fomento do Estado de São Paulo. De acordo com o projeto, esse dinheiro será usado para a construção de piscinões, além de obras de drenagem, saneamento e pavimentação.
Aprovado em 2 discussões, o projeto de lei ainda depende de sanção do prefeito. Também foram aprovados projetos que tratam de questões administrativas do município, assim como 2 itens que fixam os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e dos vereadores para 2025. Um outro destaque das sessões foi a aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, para 2024. A estimativa da receita total de Guarulhos para o próximo ano é de aproximadamente 6,5 bilhões de reais. E com a chegada do recesso do mês de julho, a próxima sessão ordinária da Câmara de Guarulhos será realizada no dia 2 de agosto, uma quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe o artista plástico, grafiteiro e fotógrafo Sidney Freitas, o Sidão Graf. Acompanhe o trecho em que ele fala sobre o início do seu envolvimento com grafite. Eu comecei a ver os grafites de Guarulhos e tal, de um monte de gente, eu não conhecia ninguém da cena, né? Eu achei muito bonito aquilo lá, falei, nossa, rapaz, eu faço desenho numa tela e nunca fiz um desenho numa parede, né? Eu comecei a fotografar aqueles muros, comecei a fotografar a arte desse pessoal sem nem ao menos conhecê-los, né? E eu tinha um amigo chamado Zé Augusto, e ele falou assim para mim, ô Sidão, você que já é interessado nisso tudo, trabalha com fotografia, artes plásticas e tal, você está tirando foto desses grafites, por que você não abre uma página no Instagram, que é uma nova mídia agora que saiu, exatamente só para fotografia, você postar esse tipo de arte, né? Eu falei, pô, que bacana, Zé, eu vou fazer isso aí. Aí eu abri uma página no Instagram e comecei a postar as fotos. Mas eu não sabia de quem era a foto, então não marcava ninguém, né? Até que alguém que já tinha Instagram e que era grafiteiro em Guarulhos, viu essa página e começou a falar para mim o nome dos artistas e se o artista tinha Instagram ou não para eu poder marcá-los, né? Aí eu me interessei mais ainda, porque eu comecei a entrar mesmo na cena do grafite, né? Eu comecei a fotografar tudo que eu podia de grafite onde eu via, e o pessoal começou a ver minha página começou a crescer, aí eles começaram a me convidar para os eventos. Aí tinha um evento de grafite no São Domingos, o pessoal me chamava para fotografar, tinha na Ponte Grande, e daqui de Guarulhos eu comecei para São Paulo. Comecei a fotografar em São Paulo, começaram a me chamar, aí eu fui fazendo um extenso trabalho de grafite, catalogando, né, os artistas e conhecendo pessoalmente cada um, né? Assista a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!